Opa, tudo bem? Eu sou o Pato Cabuloso e no vídeo passado a gente tinha conversado sobre a proposta do canal, né? Se caso você não tenha visto, recomendo ver, ajuda bastante. Mas no vídeo passado a gente tinha falado sobre a proposta de que o canal seria focado em Bitcoin, em criptomoedas e na economia de forma geral, né? Em assuntos que rodem sobre esse nesse tema, sabe? Mas, bom, não tem como eu falar sobre Bitcoin, não tem como eu criar um canal sobre Bitcoin onde eu não te explique o que é Bitcoin de maneira geral, ou de uma maneira bem explicada e bem direta. Que é o que eu pretendo, né? Eu pretendo te ensinar o que é o Bitcoin e, bom, bora lá. Bitcoin é uma criptomoeda, né? De maneira geral. E todo mundo pensa que é um bicho de sete cabeças, todo mundo pensa que é algo super complicado, mas não é nem um pouco. Porque, bom, o que é uma criptomoeda para início de conversa, né? Uma criptomoeda não é nada mais, nada menos do que uma moeda digital que usa criptografia para garantir segurança das transações, criação de novas moedas e validação das transferências, né? Então, basicamente é isso. Se alguém te perguntar o que é criptomoeda, você já sabe a resposta. E diferente do dólar, do real ou qualquer moeda fiduciária, o Bitcoin é centralizado. E o que isso faz nele? Tipo, o que isso afeta nele? Isso afeta que, por exemplo, não existe um governo, não existe um banco que rege ele, não existe um intermediário, né? Ele foi criado em 2008 por Satoshi Nakamoto e foi lançado em um software aberto. Então, qualquer pessoa pode baixar e participar da rede. Então, diferente de uma moeda fiduciária, onde só vai existir um órgão que regula isso, por exemplo, só o governo brasileiro pode decidir o que vai fazer com o real. Não, mas sim o conjunto de usuários, qualquer pessoa que participa da rede de modo geral, pode fazer alguma mudança no Bitcoin, desde que dê os seus milhões, milhares de usuários concordem com isso, concordem com essa alteração. O que faz ele ser, de certa maneira, bem justo, né? Então, ele só vai ser mudado se a maioria quer que ele mude. Não é, não é qualquer coisa que vai mudar ele. E por que que o Bitcoin é valioso? Por que que eu olho ali no Google, quando eu pesquiso, e vejo que Bitcoin vale 80 mil dólares? Por que que ele vale tudo isso hoje em dia e antigamente não? Bom, no quesito de antigamente, é porque ele não era tão popular, né? Ele não era conhecido, tão conhecido quanto ele era hoje. E tem vários motivos que fazem ele ser valioso. E eu vou dizer alguns deles que vai explicar isso de maneira que vocês possam entender. Escassez. Por que o Bitcoin é escasso? Porque só existem 21 milhões de Bitcoin, o tornando quase impossível de ser inflacionado. O que eu quero dizer com isso? Que, diferente do real ou do dólar, que qualquer, por exemplo, o governo pode chegar e falar que quer 120 milhões impressos para novas obras ou algo assim. E ele vai ser impresso de maneira completamente, bom, livre e espontânea vontade desses governos. Utilidade. Então, diferente do Bitcoin, quer dizer, diferente dessas moedas, o Bitcoin isso não vai acontecer. Porque só vão existir 21 milhões de unidades. E cada Bitcoin são 100 milhões de satoshis. Eu sei que parece muito complicado o que eu estou explicando, mas o que quero dizer com isso? Pensa que o Bitcoin é o real e os satoshis são os centavos. Simples. É, é... Só que diferente
do real, que só para você ter R$ 1 você precisa ter 100 centavos, para Bitcoin você precisa de 100 milhões de satoshis. Então, é a forma divisível do Bitcoin, né? Então você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, você não precisa desembolsar US$ 80.000 para comprar um Bitcoin. Você pode comprar um Bitcoin com R$ 1, por exemplo, com R$ 10, entendeu? Você vai comprar, só que vai ser, por exemplo, 0,0000001 Bitcoin, entendeu? Não é um exemplo literal isso que eu estou dizendo, é só um exemplo para que você entenda. Então não vem falar, não, mas o Bitcoin, se eu comprar R$ 1, ele vai dar 0,000,5. Dane-se, entendeu? Então, qual que é a utilidade dele? Diferente, como eu já havia dito, diferente da moeda fiduciária, onde o trâmite seria gigantesco para que ele seja conversível. Então vamos supor que você queira fazer uma transação internacional. Você quer mandar dinheiro seu para o Juninho que está lá nos Estados Unidos. Para isso acontecer, haveriam taxas e um longo tempo de espera para que seja definida essa transação. Porque vai ter um órgão regulador, vai ter toda essa questão, todo esse rolê gigante. Com Bitcoin isso não acontece. Porque com Bitcoin a transação seria de uma carteira para outra. Carteira seria mais ou menos o endereço, é a sua chave Pix, por assim se dizer, né? E não teria ninguém se metendo nisso, não, ou melhor, não tem nenhum intermediário, onde quem faria logística. Então, por exemplo, você me pergunta, mas como que isso funcionaria? A carteira, a logística de uma carteira para outra, quem faz isso é a blockchain. Que, bom, eu gostaria de explicar isso detalhadamente em outro vídeo, mas vou dar uma pequena pincelada, né? A questão é que, tipo, blockchain são os usuários do Bitcoin. Então, quando eu digo que alguém está minerando o Bitcoin, essa pessoa está fazendo, o computador no caso, né, está fazendo transações onde essa pessoa que conclui essa transação, ela recebe um pequeno, uma recompensa, né? Antigamente já foi um Bitcoin inteiro, já foi vários Bitcoins, mas hoje em dia isso diminuiu porque os usuários acharam mais justo, né, que isso não acontecesse. Segurança, né? Bitcoin é o único ativo que ninguém pode te confiscar. Se você faz a autocustódia em um dispositivo offline e guarda suas palavras-chave em um lugar seguro, ou na sua própria cabeça, é o mais seguro. Não existe governo, não existe ladrão que possa confiscar seu patrimônio. Entendeu? Então, por exemplo, se você... Antigamente, todo mundo pensava que era melhor, sei lá, guardar ouro ou guardar alguma coisa assim, né? Guardar na poupança. Na poupança, principalmente. Mas então, o que aconteceu com as pessoas que guardaram na poupança há uns anos atrás, principalmente na época do Fernando Collor, né? O cara simplesmente chegou e confiscou esse dinheiro da galera para melhorar a economia, ou pelo menos essa foi a desculpa que ele deu, né? Então pensa você que juntou seu dinheirinho suado de tantos dias trabalhados e deixou na sua poupança, acordar um belo dia e esse dinheiro não está lá. Simples, foi confiscado pelo governo. Com Bitcoin isso não acontece. Com Bitcoin, a não ser que você perca suas palavras-chave, que seriam a sua senha, né? A sua chave de acesso, você não pode ser roubado. Se algo não está dentro da internet, se algo é offline, a internet não pode hackear. Então você não pode ser hackeado, por exemplo. Então, descentralização, outro tema para a gente falar sobre por que o Bitcoin é valioso. Não é controlado por governos, ele não é ou instituições financeiras. Tá meio redundante isso que eu tô falando, mas eu tô seguindo um roteirinho que eu usei para entender melhor, para que eu possa explicar isso melhor para vocês. Então isso torna ele resistente à censura e atrativo para países que têm uma economia estável.
E mesmo que os países proíbam o Bitcoin e seja os conteúdos relacionados, então, por exemplo, se um dia o Brasil começa a censurar todos os vídeos de Bitcoin do Brasil, isso não vai afetar ele, sabe? Por quê? Porque a mineração é proibida, seja que a mineração é proibida, seja que a existência de corretoras como Binance ou BIPA ou qualquer corretora nacional ou internacional tenha acesso aqui no Brasil, isso não vai afetar ele. Porque as pessoas simplesmente podem fazer a autocustódia. Você é dono do seu próprio dinheiro. Essa é a pira do Bitcoin. Ninguém vai ser dono do seu dinheiro. Você é dono do seu próprio dinheiro. Então, essas pessoas simplesmente podem chegar, fazer a autocustódia, começar a usar VPNs, transações P2P. E o que é P2P? Seria de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, eu vendo a minha vaca para você por 0,2 bitcoins, entendeu? E você vai, se for vantajoso para você, você me vende essa vaca eu por 0,2 bitcoins, entendeu? Só que isso acontece na internet. Então, por exemplo, existem milhares de plataformas P2P hoje em dia. Tem várias corretoras, tem várias maneiras de você comprar e mandar para sua própria carteira. Mas, por exemplo, existem várias outras formas. Então, a conclusão, de maneira geral, para que esse vídeo não se estenda tanto, é que se o Bitcoin se mantém resiliente, crescente e atraindo milhões de instituições e investidores de maneira geral para fazer a sua reserva de valor, porque, como eu já havia dito, o Bitcoin não pode ser inflacionado, ele não pode ser roubado, ele não pode ser confiscado se você faz o rolê certinho, se você realmente faz o que é certo, se você cuidou da sua segurança, né? Façam a sua reserva, porque ele não seria um dos grandes acertos da humanidade, entende? Então essa é a frase que eu deixo. Bom, quase eu ia me esquecendo que caso eu tenha falado alguma besteira, caso eu tenha falado algo que não ficou muito bem explicado ou algo do tipo, por favor, vá nos comentários e faça a sua queixa, né? Porque eu não sou o dono da verdade, eu não sou o Satoshi Nakamoto para saber tudo e qualquer coisa sobre Bitcoin. Então eu posso acabar falando besteira, posso acabar me informando de maneira errada em algum fórum de fake news ou algo parecido. Então, bom, é só isso mesmo. Bom, eu sou o Pato Cabuloso, te agradeço por ver esse vídeo até o final. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, por favor. Segue. E falou. Fique com Deus. Beijinho na sua nádega esquerda.